Bendito seja o Salvador. Oh, como é grande, doce a promessa do Salvador, Jesus nosso Rei, ao que confia na sua graça. Ele diz: nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei, disse Jesus. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Cantor cristão, mas é a palavra do Senhor que diz isso. Nunca te deixarei, amado irmão, em Jesus Cristo. Oh, como é grande, doce a promessa do Salvador, Jesus, nosso Rei, ao que confia na sua graça. Ele diz: nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei, disse Jesus. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Cantor cristão 3:4-9, rica promessa. De fato, queridos, a promessa do Salvador na palavra é rica, grandiosa, maravilhosa. Ela deve ser enfatizada, enfaticamente, cada dia, para cada servo chamado santo. Os servos são chamados por Jesus Cristo para serem santos, santos, santos. Aqui, agora, a palavra. Vou ler aqui, hoje a Bíblia do Berivaldo. Eu estou com outra Bíblia. Essa Bíblia é uma Bíblia que eu ando com ela no veículo para onde vou. Ela está cheia de papel, de nota, de tudo, porque eu ando com essa Bíblia para todos os lugares, no comércio, na rua, no dia a dia, por onde eu vou, farmácia, comércio, hospital, aonde eu estiver, essa Bíblia está na minha mão, está cheia de papel e de notas. Mas eu quero ler aqui na primeira carta aos Coríntios e deixar para os meus queridos algo maravilhoso. Eu sou um esclarecedor da palavra. Eu trabalho cada dia da minha vida, por onde ando, esclarecendo a palavra. Esclarecendo a palavra. Eu não engano. Não tem esse negócio de falar em língua para enganar, levar para monte para enganar. Não. Eu sou esclarecedor da palavra. Porque o que vai conduzir você, sua família e cada ser humano do planeta Terra para a glória celestial é a palavra. A palavra colocada dentro de você pelo Espírito Santo. A palavra colocada no seu coração pelo Espírito Santo, o Espírito de Jesus Cristo, nosso Senhor. Na primeira carta aos Coríntios, o primeiro capítulo diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, no passado, em Corinto, a cidade, a igreja do Senhor que estava em Corinto. Aos santificados em Jesus Cristo, aos santificados, aquele grupo que estava em Corintos foram santificados por Jesus Cristo, nosso Senhor. Chamados santos. Chamados santos. Presta atenção, queridos.
que tenha o privilégio e a honra de ouvir esse testemunho, essa palavra esclarecedora do pastor Berivaldo. Aqueles servos em Corintos, eles não foram chamados para ser crentes. Não existe crentes. Essa palavra é nula, neutra, não tem sentido. Crente não tem sentido. Santo, santo. Aqueles foram chamados para ser santo. Você é chamado para ser santo. Em qualquer lugar do planeta Terra, homens e mulheres e jovens são chamados pela palavra, pelo Espírito Santo de Jesus Cristo, para ser santo, santo, santo. Não tenha vergonha, não tenha medo. O servo é santo. Aqui chamado para serem santos. Então, aquele grupo que frequenta aquele templo são os santos do presente, que pertencem a Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora, vamos devagar. Cada cidade, cada vila, cada bairro, cada lugarejo tem lá um templo. Templo. Não vou entrar nesse detalhe hoje. Ah, ali é a igreja. Minha igreja, a igreja de fulano. Não. Templos. Há templos em todos os lugares. E há pessoas dentro dos templos. Essas pessoas que estão dentro dos templos, elas são legitimamente a igreja. A igreja. A igreja não é a placa que está lá em cima, toda bonita. Não. Eu gosto de placa, mas não é a placa. Placa é igual a placa que está no mercado, na indústria, na loja, na farmácia, no bar. Placa é placa. A igreja é o irmão, a igreja é a irmã, a igreja é sua família, a igreja é aquele conjunto de almas salvas pelo sangue de Cristo que estão dentro do templo, que vão cada noite ao templo. Pode chamar de templo e pode chamar de santuário. Templo ou santuário. Igreja não. Igreja é você. Igreja é sua família. Igreja é um grupo de santos. Santos. A palavra está aqui na Escritura. Aos santos que estavam em Corintos. Ninguém quer ser chamado de santos, porque santo é do catolicismo. Não, calma. Santos é do catolicismo, não. Os santos do catolicismo não tem nada a ver com esta palavra aqui, de Corintos. Nada com esta palavra que está aqui, que eu acabei de ler em Coríntios. Esses santos que formam altares, que estão no pescoço, nas joias, nas paredes e nos templos católicos do mundo inteiro, não tem nada a ver com esta escritura que eu estou explicando a vocês. Nada. Aquele que estava em Corinto é o homem, a mulher, aquele que se converteu a Jesus Cristo, aquele que foi chamado pelo Espírito de Jesus Cristo, aquele que atendeu a voz, ouviu a voz do Espírito Santo de Jesus Cristo. Creu, entregou a vida, tornou-se santo. Você foi chamado para ser santo. Não tenha medo, não tenha vergonha, não venha com conversa de dizer o santo está lá no catolicismo. Não, deixa para lá o catolicismo, respeita eles, não tem nada com eles e eles não têm nada com você. Quem crê em Cristo se torna santo. Quem aceita Cristo se torna santo. Quem é membro do corpo de Cristo, na Escritura,
literalmente é chamado de santos. Aqui, na segunda carta a Coríntios, segunda aos Coríntios, diz o seguinte, olha aqui, diz aqui Paulo, diz aqui, espera aí, aqui é comentário. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus ao irmão Timóteo, a igreja do Senhor que está em Corinto, a todos os santos que estavam em toda a Acaia, o lugar, a cidade, a Caia. Todos os santos, irmãos em Cristo, santos no plural, quantitativo, santos no plural, muitos irmãos, vários santos. Então, meu querido, você não é crente, você é santo. Se você não quiser dizer que você é santo, você diga, eu sou servo. Servo, a palavra servo. Eu aceitei Cristo para servi-lo. Eu sou servo. Eu aceitei Cristo e Ele é meu Senhor. E eu sou servo dele. Servo, grave essa palavra, servo. Se você achar que a palavra servo não é boa, não combina com você, você está contra a Escritura, porque ela é da Escritura. Então você diga, eu sou santo. Eu sou santo. Você é santo? Sim, sou santo, porque aceitei Jesus Cristo, porque entreguei minha vida a Jesus Cristo, porque sou seguidor de Jesus Cristo, porque creio na palavra de Cristo, porque o Espírito de Cristo me santificou, me transformou com o sangue de Cristo e me tornou santo, me tornou santo, me tornou santo. Eu sou santo. Creia, o pastor é literalmente esclarecedor da Escritura. Não tem brincadeira, não. Com a Escritura não se brinca. A palavra tem que ser considerada, entendida, vivida, enfaticamente esclarecida para a sociedade. Porque hoje se vive o evangelho do engano. O evangelho em que igreja é um templo. O povo são enchedores de banco, vai lá só para levar o dinheiro. Enchedores de banco, não tem direito a nada, senta aí, grita aí à vontade. Que é isso? Isso é o extremismo dos erros, das aberrações, das burrices milenares que se vive na religiosidade do evangelho que se prega por aí afora. Desde que me converti e entendi o que dizia a Escritura, aprendi com professores diplomados, servos consagrados que me botaram na linha da Escritura, na linha da vontade divina, para entender que eu me tornei santo. E eu devo ensinar o Evangelho, levar a Cristo às pessoas, dizendo para elas a verdade. Você não é crente. Essa palavra crente não existe, ela é nula, ela é chula. Você é santo. Você entregou a vida para Cristo. Você foi comprado pelo sangue de Cristo. Você foi santificado pelo Espírito de Jesus Cristo, que santificou você com o sangue da cruz, com a palavra do Evangelho, com o sangue da cruz, com a palavra da Bíblia, para você ser santo. Não importa se alguém gozar, não importa se alguém xingar, não importa que alguém diga que você não tem valor nenhum. Seja santo, seja santo. Os irmãos do passado eram santos, os santos do passado, os santos de Corintos, os santos de Éfeso, os santos daquelas igrejas, daqueles templos do passado, aqueles grupos de irmãos que era a igreja do passado, a igreja que enfrentou as tempestades das contradições do mundo que ia contra eles selvagemente, ia contra eles. Mas hoje não é fácil ser servo.
Hoje não é fácil ser servo. Vocês sabem que a luta hoje é titânica para se ser servo absoluto, confiante, andar com a Bíblia, pregar a palavra, ensinar, testemunhar e ser amoroso com o público. Porque o que a gente mais vê pelas ruas é gente crente de cara feia, né? É crente, o crente. O povo diz, aquele é crente lá, cara feia, anda lá de sapato alto, toque, 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 não enxerga ninguém, não vê ninguém, não cumprimenta ninguém, se julga o superior, não tem bom dia para ninguém. Isso é ser servo, ser santo. Falta um pouco, né? Vamos mudar de vida. O santo é alguém humilde, amoroso, que cumprimenta, que enxerga todo mundo, que procura as almas, que cumprimenta as pessoas para ter liberdade de dizer eu pertenço a Cristo e quero convidá-lo a que você também ande nos caminhos do Senhor, conheça Jesus, o meu Jesus, o Jesus do amor, o Jesus da liberdade, da alegria, da transformação, o Jesus que faz de um ser humano preto, branco, rico, pobre, santo, transforma em santo. O homem moribundo transforma em santo. Pode ser bêbado, pode ser quem for. Jesus transforma em santo. O seu espírito transforma-os em santo. Isso é maravilhoso, né? Então diz o hino, como é grande, doce a promessa do Salvador Jesus nosso Rei, ao que confia na sua graça, ele diz nunca te deixarei. Não tenha medo, não temas, não tenha medo, não temas, não tenha medo. Não tenha medo de cara feia, não tenha medo dos que andam de sapato alto, não tenha medo daqueles que não cumprimentam ninguém, não tenha medo daqueles que gritam mais do que deveria, não tenha medo de placa, de nada. Você seja santo. Creia na palavra. Você foi chamado para ser santo. Jesus morreu na cruz do Calvário para transformar você em santo. Jesus deu a sua vida pela humanidade para fazer de você um santo, de você uma santa que vai viver no reino celestial. O seu Espírito Santo é o que opera maravilha. Não é aquele Espírito que todo mundo está aí mostrando, somente falando em língua. É o Espírito Santo de Cristo que transforma a vida humana em santo, vida amorosa, vida santa, vida que prega Cristo, vida que vive para Cristo, não se envergonha de Cristo, que canta. Como é grande, cantor cristão, doce a promessa do Salvador, Jesus nosso Rei, ao que confia na sua graça, ele diz nunca te deixarei. Entendeu? Não tenha medo. Não temas, não tenha medo. Não temas, diz a música do cantor, não tenha medo. Creia na palavra. Lá em Corinto estavam os santos, aquelas almas, vidas humanas, famílias que pertenciam a Jesus Cristo. Hoje, na sua cidade, no seu bairro, onde você vive, tem lá um templo e um grupo de irmãos santos, servos de Jesus Cristo, que vão lá, que levam o dízimo, que glorifica Ele, que abrem a Bíblia, que leva a Bíblia, que ouve a mensagem do pastor lá onde você frequenta, mas é santo. Você não é crente, você é santo, que pertence a Cristo. No céu só entra santo. Santifica-se aqui, o Espírito transforma aqui, o Espírito santifica aqui, o Espírito muda a vida aqui, para ela entrar na glória como santo. Só entra na glória santo. Quem é o santo? Servo de Cristo, comprado pelo sangue derramado na cruz do Calvário, santificado pelo Espírito Santo, lavado no sangue de Cristo pelo Espírito Santo, transformado em santo, transformado em santo, transformado em santo.
Que maravilha! Eu era um homem imprestável no passado, mas o Senhor me transformou em santo. Pertenço a Ele, servo de Cristo. Que honra, que mérito! Sou santo, pertenço a Cristo, pertenço a Cristo. E essa honra é sua também, é da sua família, é do seu filho, é do seu marido. Pregue Cristo, leve Cristo para a sociedade, para os parentes, para os irmãos, vizinhos, para a família em geral. Fale de Cristo, Ele transforma o ser humano em santo para viver com Ele na glória celestial. Oh, não temas, diz o hino, não tenha medo. Oh, não temas, não tenha medo, diz o hino. Creia na palavra. A palavra não é como se fazem tanta farofa com a Bíblia por aí. A palavra é esclarecedora. A palavra é literal e esclarecedora. Aqui fala Berivaldo, e Berivaldo escreveu aqui: eu sou uma estrela, você também é uma estrela. Você pertence a Cristo? É uma estrela. Aqui, eu sou uma estrela. É o livro do pastor Berivaldo. Mostra como o santo, o servo de Cristo, é uma estrela. Por que eu sou uma estrela? Porque eu pertenço a Cristo. Vou viver eternamente como as estrelas na glória celestial. Então eu sou uma estrela. É o livro do pastor Berivaldo. Eu sou uma estrela. Então creia na palavra. Seja uma estrela. Seja uma estrela. Aqui está, ó, a Cartilha do Cristão, um livro fabuloso do pastor Berivaldo. Está aqui. Ensina na realidade, na literalidade, como ser santo, o que significa ser santo, como é chamada a Igreja de Cristo, santos, os santos do presente. Está aqui, a Cartilha do Cristão, do pastor Berivaldo. Compre, Clube de Autores, Clube de Autores, Clube de Autores. Procure os livros do pastor Berivaldo no Clube de Autores, no Clube de Autores. Eu sou uma estrela, a Cartilha do Cristão. Eu sou uma estrela, a Cartilha do Cristão. Procure os livros do pastor Berivaldo no Clube de Autores, Clube de Autores, Clube de Autores. Pastor Berivaldo trabalha na rua e ensina literalmente a Escritura, a palavra divina, sem rodeio, sem engano, sem mentira. E canto continuamente, cantor cristão. Oh, como é grande, doce a promessa do Salvador, Jesus, nosso Rei. Salvador é Jesus, só Jesus. Jesus é o Salvador. Ao que confia na sua graça, ele diz nunca te deixarei. Eu confio nessa graça, ele não vai me deixar nunca, nem deixará você. Confie, ele não vai lhe deixar, nem você, nem a família. Confie nele. Oh, não temas, oh, não temas, diz a melodia do hino, pois eu contigo sempre serei, disse Jesus, eu contigo sempre serei. Oh, não temas, pois eu nunca te deixarei, disse Jesus. Nunca ele vai lhe deixar. Creia. E assim, pastor, encerra esse pequeno e minúsculo vídeo dizendo: Jesus te chamou, nunca te deixará. Chamou para você ser santo. Você é santo aqui, porque só sobe para a glória quem é santo aqui, santificado pelo Espírito Santo, pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, pela palavra de Cristo que aqui você aprende e que aqui você estuda. Que o Pai te abençoe. Um beijo no coração dessa sociedade brasileira do pastor Berivaldo. Amém? Senhor.